Olá, pessoal, vamos dar início à segunda unidade com ética, página 44, respeito à vida. Para começar, já estudamos em outras unidades sobre o trânsito, mas à medida que crescemos o conhecimento também vai se aprofundando, vai aumentando. Você aprende um ano um pouquinho, no outro ano você aprende mais um pouquinho. As leis de trânsito não se limitam aos carros. Elas são bem maiores, mais abrangentes do que imaginamos. O direito de ir e vir é de todos, mas trânsito, isto é, se locomover pelas ruas de uma cidade, seja em um transporte ou a pé, é necessário organização. Então, tem que ter organização na cidade para que você ande a pé ou de carro. Trânsito é coisa séria, porque põe a vida do outro, de certa forma, sob sua responsabilidade. Para entender melhor este raciocínio, é simples. Observe. Quando o pedestre caminha pela calçada, podemos analisar vários fatores que dizem respeito ao cumprimento da lei e da ordem, também da proteção de todo cidadão. O pedestre não deve sair da calçada. A rua é para o transporte terrestre. As calçadas devem estar bem cuidadas, sem buracos, sem amontoados, sem lixo. E também não deve ser como estacionamento para carro, colocar o carro em cima da garagem, no meio da calçada. Tudo isso vai fazer com que o pedestre desça e ande pelo meio da rua. Aí vem um carro, vem uma moto e termina comprometendo a vida do pedestre. Mesmo no caminho, perto do meio-fio, é perigoso, pois existem as aberturas para a água da chuva descer e carros estacionados. Então, no simples caminhar pelas ruas, muita gente não depende só do pedestre, mas dos condutores e do próprio governo, ou seja, mas dos motoristas também e do governo. Este é um fato. A boa notícia é que em muitos lugares, cuidando do trânsito, extrema a distância de problemas nas ruas com os carros e pedestres é mínima. Outro ponto é a poluição. O incentivo a se locomover de bicicleta é uma medida muito inteligente, porque ela faz isso para que você ande mais de bicicleta e ande menos de carro. Então, menos carro na rua, menos trânsito e menos poluição, com a fumacinha que sobe do cano de escape dos carros. A forma como nos locomovemos na cidade, seja a pé, de bicicleta ou demais transportes, demonstra como cuidamos do nosso meio ambiente, de nós mesmos e dos outros. Um trânsito também é uma ótima escola e grande fotografia dos nossos hábitos comportamentais. É uma maneira de avaliarmos nossa ética cidadã. Como agir no trânsito? Olha, nós temos de segurança, consciência, solidariedade. Temos também que usar aqui muito obrigado, com licença, por favor, desculpe-me, veja. Porque existe o sinal de trânsito e você, enquanto pedestre, deve andar e cumprir sua parte e o motorista dele. Mas o que a gente vê pedestre agindo errado e motorista agindo mais errado ainda. Parando em cima da faixa de segurança, não respeitando sinais de trânsito, não dando a vez para o carro passar, não parando o carro quando pessoas precisam passar, seja idoso ou não, idoso, criança, qualquer pessoa, ela está necessitando passar na via, precisa parar, certo? Aqui, para respeitar as regras de trânsito e o próximo, são necessárias condutas básicas para uma boa convivência. Não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você mesmo, certo? Então, você não vai fazer com o outro o que você não quer que faça. Para facilitar o entendimento no trânsito, são necessárias algumas regras, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Algumas leis e dicas importantes a seguir. Leia algumas dicas importantes a seguir. Um bom motorista deve diminuir a velocidade do seu veículo e parar quando houver pedestre sob a faixa de segurança. Estar bastante atento a todos os movimentos na rua.
prestar socorro às vítimas de acidente e priorizar a passagem de ambulância. O bom pedestre deve evitar esbarrões com pedestres que vêm no sentido contrário. Nunca correr na rua. Quando estiver com uma criança, segurá-la com firmeza pela mão. E nunca arriscar uma travessia quando um veículo vem. E a gente vê muito isso, né? Às vezes até a gente faz de correr para atravessar. Já pensou se você cai e não dá tempo o carro ou a moto parar? Termina lhe atropelando. Agora sim, deveres do trânsito, no trânsito. Os pedestres devem, tem várias orientações. Os motoristas devem, várias orientações. Os passageiros devem, também tem várias orientações. E as placas de trânsito, para que servem? As placas de trânsito servem para orientar. Você na rua, não é necessário ter um policial em cada rua para dizer o que pode ou não. Então, as placas, elas servem para sinalizar, organizar e mostrar a você o que pode e o que não pode. Então, você tem que estar bem atento, o motorista no caso, às placas e obedecer direitinho. Aqui nós damos início à atividade. Situação, problema. Imagine que você quer passar, vem no seu carro para dobrar à direita e quando você vê o sinal abrir, você pode passar. Tem carro atrás para buzinar, vem pessoas passando, atravessando na faixa de segurança. O que é que você faz? Mesmo que o outro carro fique buzinando. Então, você vai colocar a sua resposta aqui, certo? Segundo, você vai pesquisar para que serve cada placa dessa daqui. Então, essas placas você pesquisa na internet e você coloca o que é que elas representam, certo? Cada quadrinho desse. Qual dessas placas você já conhecia? Circule-as. Você vai citar quais são as placas. 3. Nas imagens, podemos observar a mesma cena e com pequenos detalhes que podem provocar acidentes. Marque com X o erro e escreva a infração de trânsito que o menino cometeu, que a menina cometeu. Então, você vai marcar o X, qual das cenas tem o erro e vai escrever o que foi que teve de errado. Essa daqui, vamos fazer até aqui em classe, na plataforma, certo? Quarto, marque V ou F para responder as questões. Você vai ler cada uma dessas daqui e você vai marcar F ou V em cada questão, de acordo com o que foi estudado. Quinto, pinte a cena que representa o cuidado que o motorista deve ter no trânsito e escreva uma frase sobre o que pode ser evitado nessa atitude, tá? Então, nós temos aqui e você vai fazer. Página 51, nós vamos pular. Sétimo, vamos cantar. Voa coração. Então, aqui você só vai cantar. Quando falamos no trânsito, falamos a respeito de cuidado. Essa música que manda que o coração voe é pura poesia, porque temos de ser leves. Muitas vezes, no trânsito, ficamos nervosos e por uma fração de segundos, ou seja, por bem pouco tempo, podemos perder a paciência e causar problemas sérios. Então, pensando em cada palavra da música, você que é o condutor do futuro, responda. Quando você estiver dirigindo e o carro atravessar na sua frente, quase causando um acidente, o que você deve fazer? Você vai colocar aqui o nome. Se o seu coração tivesse asas, para onde você voaria? Escreva dentro do coração. 10º. Mas, e sobre os passageiros, aquele que andam de ônibus todos os dias? Leia o texto a seguir. Então, tragicomédia da vida do passageiro. Então, você vai ler esse texto aqui, no 10º quesito. E vai responder as questões seguintes. 11º. Vamos refletir sobre o pedestre que utiliza o ônibus e sobre o motorista que todos os dias, no mesmo horário, enfrenta os mesmos trânsitos num texto lido.
O ônibus começou vazio. Por quê? Você vai colocar de acordo com o que você leu no texto. B. Depois a autora usa uma expressão para dizer que o coletivo estava superlotado. Que expressão é essa? Aqui. As mulheres que subiram no ônibus foram comparadas a hienas. Por quê? Você vai colocar. O comportamento dessas pessoas incomodava os outros passageiros? Sim ou não? Aí você vai colocar e por quê? E justificar. Esta é a conclusão que a passageira tirou de seu momento no ônibus. Explique com suas palavras cada frase desta reflexão. A reflexão de hoje foi: o mundo está carente de tudo. O ser humano precisa sentir que incomoda o semelhante para satisfazer-se. Ou, se não brilhar no palco, grita no ônibus. Aí você vai escrever aqui. Se você tiver dificuldade, você pode deixar essa questão, certo? Para a gente responder juntos em sala. Em seu caderno, faça um resumo desenhando em quadrinhos a história da tragicomédia da vida do passageiro, certo? Então, aqui, se tiver dúvida, pode deixar para fazer junto comigo e essa daqui no caderno, ok? Então, concluímos mais uma atividade aqui no livro de ética. Tchau e beijo.